Queria perguntar para vocês, quem aqui conheceu ali Mariana e a região de Mariana, ou antes ou depois da tragédia? Alguém já esteve lá? Então, são pessoas que têm algum envolvimento. E Brumadinho? Alguém tinha estado... Quem esteve em Brumadinho antes da tragédia? E depois da tragédia? Bom, então, temos aqui na plateia pessoas que têm algum envolvimento com o assunto. Eu queria perguntar para vocês, hoje, dá para a gente fazer uma avaliação onde são os lugares que têm um risco eminente de acontecer uma tragédia dessa de novo? Vamos pensar o seguinte, eu acho que tem um dado importante, falei a respeito de semântica, a respeito de percepção do que significa essa bomba atômica que atingiu aí, chamada barragem, quando rompe. Existem dois tipos de barragem. Uma barragem que só dá prejuízo, que é a barragem de rejeito, que é o depósito de lixo. Depois de todo o processo industrial da mineração, joga-se o rejeito lá e aquilo é um problema, porque eu tenho que gastar imenso dinheiro para cuidar de imenso lixo. É isso que eu faço. E existe uma outra barragem, que é a barragem hidrelétrica, que é um ativo. Barragem de rejeito é um passivo. Ela só custa, ela não dá lucro nenhum. Eu gostaria que aquilo sumisse da minha frente, isso para a empresa. E, do ponto de vista da hidrelétrica, ela ganha dinheiro no momento que ela faz a barragem. Então, um é um ativo, essa ela cuida. Agora, a barragem que ela não cuida é aquela barragem que não serve para nada. Por isso que o Estado diz, não, então deixa comigo, você paga aquele dinheiro que você está gastando, dá para mim. É isso que a lei está mostrando. Eu tiro a sua responsabilidade, já que você não gosta de cuidar de lixo, deixa que eu cuido e fico com esse dinheiro. E eu vou cuidar daquilo. E não cuidou tampouco. É porque vai gastar dinheiro com uma coisa que não vai dar dinheiro. Exatamente. Né? Por isso que, quando nós pensamos a sua pergunta, respondendo, qualquer uma delas. E eu tenho visitado várias delas, e depois que houve esse barata voa, toda essa confusão, várias empresas ligaram e falaram assim, como é que eu faço? Aí você começa a mostrar como é que tem que fazer de fato, ele fala, não, mas não dá para fazer um pouquinho melhor? Então, não precisa ser o ótimo é inimigo do bom. Então, esses jargões que permeiam pelo pragmatismo, pela praga do pragmatismo. O pragmatismo é uma praga, uma religiosidade do século XIX, que diz o seguinte, se a coisa está dando certo, não mexe, não toca naquilo. E os gestores pragmáticos estão impregnados dentro das empresas, fazendo o pragmatismo, que é, não toca, não gasta muito dinheiro, que senão eu vou perder meu cargo, ele coloca outro no meu lugar. Então, são todas. Antes de você complementar, queria só fazer um comentário. Uma coisa que me incomoda muito, principalmente na imprensa, é que depois que acontecem tragédias, viram números, né? 270 mortos, não sei o quê. Gente, não importa, se fosse um só, são pessoas, elas têm nomes, elas têm família, elas têm vida. A gente não pode deixar... Eu volto a usar de novo essa palavra, que até teve numa música no filme, que é indignação. A gente não pode deixar de se indignar, né? Não são números, são pessoas, são vidas. Falou também no filme em teatro, só que, infelizmente, é um teatro que as mortes são reais, né? As mortes não foram ficção.